Oiê, preciosos e preciosas, tão, tão amadinhos do meu coração, amados de tal maneira por papai. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Como estão de friozinho? Invernou, né? Aqui onde eu moro, além de fazer frio, chove. E quando chove, fica mais frio ainda. A estimada não reclama. A estimada gosta de frio. Não vivo bem no calor. Eu sou um ser bastante estranho. Estimada, você sumiu. Sumi. Foi. Estimada se deu folga, tá bom? Acostumem-se. Estimada vai dar umas sumidas de vez em quando. Para recarregar a bateria, tá? Não teve nem mensagem da semana no domingo. Eu tentei gravar 3 vezes. Não vinha uma mensagem. Vinha. Nas 3 vezes veio um presságio. Um presságio para um coletivo que não está aqui no canal. Não está nos meus inscritos. Então, o que eu fiz? Eu descartei os vídeos, né? Porque mensagem da semana tem que ser uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança, né? Não presságios ruins. Enfim, ainda assim, né? Toda vez que eu venho gravar, trazer um tema, vem vários outros temas enquanto eu tô falando. Quer dizer, chega um momento que a cabeça da estimada fica muito cansada. Não é à toa que estimada é portadora de epilepsia. Muita atividade no cérebro, né? Chega um momento que o cérebro ele ameaça entrar em curto-circuito, tipo assim, né? Aí eu tenho que dar uma pausa de ficar raciocinando. Não sei se vocês repararam, mas eu tenho que raciocinar muito quando eu venho falar com vocês, porque a mente da estimada é visual. Uma coisa é eu compreender perfeitamente tudo que eu falo aqui, porque eu estou habituada à minha mente visual. Outra coisa é eu ter que traduzir as imagens num significado correto e expressar verbalmente. Provavelmente é por isso que estimada não gosta de falar. Exige assim um esforço duplo, né? Quando a mente é verbal, ela tem que estar bem consciente dos significados das palavras. A estimada, ela tem que estar bem consciente do significado das palavras e o que as imagens que surgem na mente dela estão querendo dizer. E não, essas imagens não são a visão em si, tá? O processamento dos meus pensamentos se dá por imagem. Quando eu tenho visões é de outro jeito. Não é igual às vozes na cabeça, né? Imagens na cabeça, não. É através do sentir, da percepção. É tão forte que cria imagens e aí eu tenho que traduzir. Também estimada tá cuidando muito, tá muito atenta ao pet querido dela, o animal bípede. Ele precisa de muitos cuidados, ainda mais porque ele está envelhecendo, né? E a matéria age sobre a matéria. O bichinho
físico, material, precisa de matéria para viver, para sobreviver, né? Na verdade, é o animal que sobrevive. Com a colaboração da essência, ele pode viver, né? Então, o Shimada está trabalhando muito. Uma das coisas que o Shimada está fazendo muito é o quê? Crochê. Vocês conhecem o modo japonês de fazer crochê? Eu já vi muito vídeo das pessoas pegando, segurando a agulha de crochê assim, né? Isso não é bom pro pulso, viu? Da tendinite. O jeito japonês de fazer crochê, a gente segura a linha assim, ó. Aí ela vem aqui e a gente segura aqui. Se usa muito esses dois dedos, o anular e o polegar, para fazer crochê, né? Do jeito japonês. A linha aqui é a mesma função da máquina de costura, para manter a linha esticada. E o jeito de segurar a agulha é assim. Não é à toa que a agulha de crochê tem esse amassado, onde tem a numeração da agulha, sabe? É para colocar o anular e o polegar, e o indicador, ele dá a firmeza, da mesma forma que ajuda aqui, ó, mantendo a linha esticada. Só que parece quando a gente segura hashi. Quando a gente segura assim, a gente tem a mobilidade, ó. Evita que a gente use o pulso. Usamos só a ponta dos dedos. Os dedos não têm o mesmo problema que o pulso, né? Com risco de tendinite, com movimentos repetitivos. Os dedos podem fazer movimentos repetitivos. O pulso não. Então, o Shimada tá fazendo muito crochê, recebendo encomenda. Shimada tem leituras para fazer, tem artesanato para fazer, tem tela para pintar, porque afinal de contas, como eu já mencionei antes, Shimada não ganha dinheiro com o canal. É monetizado? É. Mas ela não se dedica a essa monetização, tá bom? Porque eu acho muito estranho querer ganhar dinheiro com isso aqui, pela verdade, né? Ainda mais eu que tenho trabalho. Eu tenho trabalho, né? Então, tem que trabalhar para ganhar dinheirinho para cuidar do pet querido. E também tem que descansar a cabeça. E um ótimo modo de descansar a cabeça é fazer meu trabalho. Porque todos os meus trabalhos fazem bem para minha cabeça, né? Principalmente para o cérebro. A mente, ela acaba entrando em estado meditativo, mas o cérebro, ele fica tranquilinho quando eu estou fazendo qualquer tipo de arte. E a arte, vocês já sabem, né? É um trabalho lento e não é muito valorizado. Quer dizer, eu tenho que fazer muita arte, e por isso que eu faço artes diferentes, né? Para poder ganhar o meu. A Shimada, por exemplo, aprendeu a fazer crochê com 6 anos de idade. Até hoje eu faço. Porque é fácil fazer para mim, né? E é diferente. Não sigo o que a gente encontra hoje em dia na internet, né? Eu tenho meus próprios gráficos que são bem antigos.
Artesanato também eu comecei quando criança. A pintura que foi um pouco mais tarde, lá para 11, 12 anos, não sei, por aí. Pintura em tela, né? Enfim, e Shimada tem que escrever o livro dela, que tá de rosca. Muita coisa. Então, né, tem essas... tudo isso que tem que ser feito na vida material. Tem o trabalho espiritual, que exige muito. O nosso cérebro, ele não tem capacidade de suportar as atividades que o trabalho com a espiritualidade exige. Não sei se vocês sabem disso. Além do cérebro possuir bastante bloqueios, né? Por isso que nós temos que desconstruir e desaprender. Ele é limitado para determinadas funções. É como, por exemplo, uma pessoa que faz excessivamente o deslocamento tempo-espaço ou uma projeção, ela fica mais propensa a ter coágulos no cérebro, sabia? Por quê? Porque o cérebro não aguenta. Ainda bem que Shimada é portadora de epilepsia, né? Ainda bem, porque tem gente que desenvolve coágulos, tem gente que desenvolve tumores, né? Eu não, meu cérebro ele entra em curto-circuito e aí acontecem as crises epiléticas. E como eu conheço muito bem meu cérebro, eu sei quando eu devo pausar. Ó, ele começa a dar uns sinais assim, de tipo, ai, para, eu não aguento mais, sabe assim? Eu comecei a notar isso semana passada. O cérebro pedindo para dar uma pausa. E eu dei. Então, assim, eu nem trouxe a mensagem da semana, né? Eu tentei trazer. Gravei 3 vídeos. Não vinha a mensagem da semana. Vinha um presságio. Um presságio eu já falei isso? Um presságio para um coletivo que não é aqui dos inscritos. Eu acho que eu já falei isso, né? Aí não teve mensagem da semana e eu não sei se eu vou continuar com as mensagens da semana. Porque, apesar da Shimada possuir, pela misericórdia de papai, alguns dons, ela não tem bola de cristal. Só papai sabe de tudo, nem tudo ele conta, sabe? Às vezes os ciganos do Oriente sabem alguma coisa, mas depende quando eles contam. Quer dizer, eu não sei se as mensagens da semana é algo que merece o tempo de vocês, que está acrescentando a vida de vocês, embora as mensagens da semana sempre tenham relação com a jornada de autoconhecimento. Não são mensagens de positivismo, de otimismo, que induzem vocês a reprimir aquilo que não deve ser reprimido, não. Todos os temas fazem parte da jornada de autoconhecimento. Se você estiver seguindo direitinho, você vai perceber, mas seguindo como? A nossa realidade, a realidade de cada um está no offline. Aqui é só virtual.
Aqui é um local onde deveríamos apenas buscar informação, fazer as nossas buscas, os nossos estudos, sermos bastante seletivos e buscarmos conteúdos que acrescentem principalmente a nossa cabecinha, né? A realidade acontece no offline. No offline que a gente tem que pôr em prática tudo que a gente aprende. Então, lá nos primeiros passos da jornada de autoconhecimento, que está na playlist separadinho, para vocês não precisar ficar rolando a barra e achar todos os vídeos, né? Vocês vão ver que no offline vocês precisam ter um diário. Vocês precisam fazer algo no offline para que vocês realmente estejam na jornada. Não basta ficar ouvindo os vídeos. Não basta mentalizar, usar a força do pensamento e dizer: eu recebo. Eu vou memorizar isso. Não, é prática. A fé sem obras é morta, né? Prática. O conhecimento é prática. Caso contrário, será apenas informação. Mais informação que está jogando para dentro. E informação por informação não serve de nada, né? Prioridade, gente. É que nem essa semana a Shimada se dedicou ao pet querido dela, porque assim é a relação de você consigo mesmo. Essa relação com você mesmo é a tua relação com o teu animal, do teu animal com a tua essência. Quem você é de fato, né? É preciso dar prioridade para essa relação, onde um não existe sem o outro. Um cuida do outro. Um precisa da guiança do outro. Um é mestre do outro. A essência é mestre do animal. Por isso que para cada caso um caso. Cada um num processo, cada um no seu tempo, cada um no seu caminho. Não dá para generalizar tudo. Nada deve ser generalizável. É que nem, por exemplo, no vídeo anterior, tem gente que dá umas distorcidas braba no que ouve, né? Algumas coisas que a Shimada afirma é dentro do conceito da magia tradicional, que não é uma religião, não é uma filosofia de vida, é uma prática. É ser um buscador, consequentemente um manifestador, um estudioso. Não tem nada de Harry Potter. A realidade é diferente. É muito encantador, né? O conceito assim do visual místico, muito europeu, por sinal. Nós estamos na América do Sul. Aquela atmosfera mística, super europeia, super inglesa, por sinal, né? Muito bonito, mas a realidade funciona de outro jeito. Na realidade, a mágica acontece enquanto você vive. E não tem pó de pirlim-pim-pim, não tem varinha de condom,
não tem abracadabra. Você se dá prioridade? Vamos falar um pouquinho de prioridade, já que Shimada essa semana deu prioridade para si e para o animal dela. O animal dela precisava de cuidado. O animal dela precisa que ela trabalhe para ganhar um din-din para poder cuidar dele, porque a matéria age sobre a matéria. O animal é físico, portanto, ele precisa mover o físico para ter algum benefício. Por exemplo, para ter saúde, para ficar bem alimentado, para ter uma qualidade de vida boa, né? A essência, recapitulando, ela não se alimenta das coisas deste mundo. É por isso que sempre acabamos no caminho da espiritualidade, não da religiosidade, da espiritualidade, na relação com o espiritual. Por quê? Porque é lá onde tem o alimento para a essência. Às vezes nós temos que dar prioridade também para a essência, porque essa semana a Shimada também cuidou da essência. A essência não se alimenta da mesma matéria que o corpo. O alimento da essência vem de outros lugares. E eu precisei alimentar a minha essência, que também precisa de cuidado. Ela também não pode ficar, desculpa, livre, leve e solta, porque este corpo não suporta toda a potência da essência. O cérebro não suporta toda a potência da essência. Deve haver o equilíbrio, lembra? Uma coisa leva a outra. Assim são os temas do canal, desde lá do começo. Há uma progressão, como se fossem passos. Uma coisa vai levando a outra. Então, tipo, eu cheguei num momento que, em meio a tanto que eu posso falar, o que eu devo falar exatamente? Para aqueles que estão aqui há pouco tempo, começaram a escutar vídeos mais recentes, mas aqueles mais antigos também precisam ser escutados. Porque um colabora para o outro, um confirma o outro. Por quê? Porque a espiritualidade não se contradiz, né? Então, vamos falar de prioridade, porque o animal, ele gosta de aparecer, né? O animal é exibido, o animal gosta de atenção, gosta de validação, de aprovação, gosta de uma foto, né? Mas a realidade não está aonde o animal gosta de aparecer, que é a internet, né? A realidade do animal está aqui, no offline. Embora seja muito prazeroso alimentar o ego, a vaidade, né? Tudo isso é satisfação imediata. Qual que é a prioridade? Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente precisa. O que a gente precisa sempre tem que ser prioridade. Um bom exemplo eu tenho os meus consulentes no offline. Aliás, deixa eu fazer um adendo do vídeo anterior, né? Tem um pessoal que meio que distorce as coisas que houve aqui.
Nada pode ser generalizado. Tudo tem uma razão para ser como é, e cada caso é um caso, tá? As práticas da Shimada, como a Shimada conduz o trabalho dela, é só dela com a espiritualidade, assim como é qualquer trabalhador da espiritualidade. Vai ser algo único. É algo que não se copia, que nem eu já vi, por exemplo, um tarólogo aí, que ele fala uma frase, faz um gesto que ele quer que todo mundo pense que ele criou isso, mas ele assistiu um mago americano que faz leituras de tarô e usa exatamente a mesma frase, faz o mesmo gesto, né? A verdade que a estimada deveria falar, que ela está evitando. Quando eu falo desse tipo de pessoa, é só um aquecimento, tá? Primeiro eu preciso preparar a mente de vocês para entender que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Animais bípedes fazem essas coisas, né? Dizem que estão trabalhando para a espiritualidade, mas na verdade elas estão alimentando o ego delas. Dá para ver no tom da voz, dá para ver na linguagem corporal. Eu fico chateada com isso. É por isso que eu menciono aqui. Fico muito chateada. As pessoas fizeram da espiritualidade um negócio, né? Então, o modo como eu me relaciono com a espiritualidade tem a ver com a magia tradicional. Não tem nada de pote pirlim pim pim, de varinha de condom, de abracadabra, de Harry Potter. Também não tem nada de sobrenatural no sentido hollywoodiano. É tudo algo que a ciência tem como explicar, é tudo lógico, óbvio, racional. Tudo tá tão corrompido que as pessoas querem alguma coisa para acreditar e de preferência algo que fuja a tudo que existe já, né? Então, desculpa, não é à toa que cada vez mais e mais vemos, por exemplo, leitores de cartas na plataforma. A quantidade é absurda. Eu fico impressionada. Então, assim, os meus consulentes não precisam fazer perguntas para saber aquilo que elas querem saber. O modo como eu funciono, que nem, por exemplo, cada um cobra o que quiser, gente. Isso não é da minha conta. Quando eu falo sobre isso, embora eu tenha visto aí uma propaganda de uma pessoa que se diz cigana, cobra R$ 450 uma leitura e tá na promoção, tá? Na magia tradicional, isso não é permitido. Eu cobro o valor simbólico porque eu não estou cobrando nem a leitura, eu não posso cobrar a leitura. Eu estou cobrando a parte terapêutica. Eu faço um trabalho terapêutico com meus consulentes. Eu dou orientações, aconselhamentos. Se for necessário encaminhar para algum profissional da área de saúde, eu vou encaminhar. E não se limita a
encerrar a leitura, cada um para o seu lado. Por isso que meus consulentes são fixos. Eu continuo acompanhando o processo deles. Eu oro por eles, eu vibro por eles, eu procuro saber como é que eles estão. Por quê? Porque aquilo que as cartas confirmaram, aquilo que eu vi na vida da pessoa, eu quero ver acontecendo. Eu quero ver se transformar em real. Daí porque eu dou mais prioridade para o meu atendimento, meu trabalho no offline do que aqui no virtual. Porque aqui no virtual, como são muitas pessoas, eu tenho que me limitar a falar sobre tudo o que é comum a todos nós, inerente a todos nós. Se eu passar disso, cada caso é um caso. Eu não posso infringir o fluxo natural das coisas. Eu não posso interromper processos que cada um tem que passar. Eu não posso falar de um assunto de modo generalizável quando se limita a determinados casos. Mesmo quando eu falo do padrão coletivo, aquilo que está no consciente coletivo, na verdade na mente coletiva, aquilo que é inerente a todas as pessoas, ainda assim não é igual para todo mundo. Para cada um é um nível, é uma dimensão, é uma intensidade. Então não radicaliza, não generaliza, não distorce as coisas que eu falo, tá bom? Ou entenda como quiser também. Fazer o quê? Então, assim, meus consulentes, eles são uma prioridade em relação ao trabalho aqui, porque no offline eles são eu lido com eles individualmente e não é só leitura, assim como quando a pessoa busca ajuda da espiritualidade para pedir uma guiança, uma resposta, um conselho, a espiritualidade ela acolhe aquele indivíduo e ela vai ouvir aquele indivíduo e ela vai trazer tudo o que o indivíduo precisa ouvir e não vai largar a mão. A espiritualidade ela coloca a mão no arado e é constante, porque a palavra de papai não volta atrás. O que ele determina está determinado. Então eu acho muito estranho esse negócio de fazer leitura, a pessoa dá as costas, tchau, acabou. Não. Comigo não. Entende? Comigo é diferente. Cada um faz de um jeito aí. Não tente me comparar, me associar a outras pessoas. Eu só menciono meu trabalho como oraculista porque tem relação com alguns temas, mas eu não anuncio aqui, nem vou anunciar. Eu controlo a quantidade de pessoas que eu assisto. Para vocês terem ideia, né? Não ganho dinheiro lendo cartas.
Não. Tem dia que um consulente não tem dinheiro para pagar, quer deixar para daqui um mês, daqui uma semana, ou nem pode pagar. Tá bom. Também não fico dependendo das cartas para ter dinheiro. Eu tenho que fazer meus corre, né? Tenho que fazer meus outros trabalhos. A espiritualidade, ela traz a providência, com certeza. E eu tenho fé na providência divina. É o que está me sustentando até hoje. E só quem experimenta que pode entender isso. Tá? Então, assim, não distorce as coisas que eu falo, por favor. Vocês não vão ver magos da magia tradicional por aí à torta direito, que nem vocês veem pseudos bruxos, pseudos magos. Tem mago e bruxo de várias tradições? Tem, mas eu não pertenço a nenhuma delas. Nem tem como. Se vocês analisarem tudo que eu já falei aqui, por exemplo, eu não posso pertencer à Wicca ou à tradição do Sol, ou à tradição da serpente, nem à tradição da Lua, ou à tradição da Pomba. Então, eu vou falar de prioridade. Tudo que eu vou falar a partir de agora é analogia, tá? Então, não se afete, por favor, e não distorce o que você vai ouvir. É só analogia com base na vida da Shimada. Shimada não gosta de celular. Esse aqui é o celular pessoal da Shimada. Esse aqui que tá no suporte é o que ela usa para gravar. Quando o meu filho mais novo me liga em videochamada, eu troco o celular de suporte, porque eu não gosto de ficar com esse negócio na minha mão. Eu não gosto de ficar olhando para isso. Pelo menos na época do computador, a janela era maior, né? Fazendo uma referência a Khalil Gibran. Todos nós somos prisioneiros, mas alguns estão em celas com janelas. Entre a janela do notebook e essa menorzinha aqui, que parece mais uma fresta chamada celular, eu prefiro a janela ali da minha cozinha, que dá para minhas plantinhas. Eu lavo louça olhando para minhas plantinhas, olhando o céu, olhando a copa da árvore da rua de baixo, onde os passarinhos ficam. E aí, como o Shimada gosta de dar prioridade para o animal dela, conhecendo muito bem como é que esse bichinho aqui funciona, se comporta, ela não condicionou o bichinho dela a gostar desse negócio. Ah, mas por que você tem? Porque entre ir no banco, cheio de gente, pegar fila é uma coisa que rouba o nosso tempo, né? E usar o aplicativo do banco, eu prefiro o aplicativo do banco do que ir no banco. Entenda que um app de banco, embora eu não goste de banco, mas a gente tem que usar, né? É praticamente a besta. Você tem que usar o banco. Fazer o quê? Senão você não compra nem vende, né? Mas entre usar o app do banco e o app do TikTok, eu prefiro o do banco. É diferente, sabe? A funcionalidade que damos às coisas tem a ver com o que é, para o que nós damos prioridade. A prioridade não é
os apps. Este brinquedinho aqui é desse bichinho. Eu monitoro o que tem aqui dentro. Se alguma coisa aqui dentro servir para condicionar, deteriorar, causar algum dano para o meu bichinho, eu tenho um Facebook lá que eu acessei, recuperei a senha, acessei só para responder as mensagens, muitas mensagens que eu recebi por causa da passagem da minha irmã. Depois que eu respondi todo mundo, acabou, tá largado lá. Não gosto. Não gosto de nada que roube meu tempo. Para vocês terem noção, esses vídeos eles não são editados. Eu não fico me produzindo, criando cenário para fazer esses vídeos não, porque quem disse que eu tenho que fazer isso? Primeiro, me padronizar para algo? Não. Segundo, vocês sabem quanto tempo a gente gasta para editar um vídeo? Só para subir para a plataforma, colocar título, descrição, capa e tudo mais, já vai um tempo danado. Eu publico meu vídeo, eu gravo meu vídeo agora, daqui a 2 horas mais ou menos vai estar publicado. Então, se deixar 2 a 3 vezes por dia, eu tenho tema para trazer para cá. Mas eu não posso cair nessa cilada, não. Eu tenho uma vida para viver, vocês também. Eu não vou prender vocês aqui. Às vezes eu quero recapitular algum tema que eu trouxe, para quê? Para mim não repetir ele ou ver se eu posso trazer ele de volta e acrescentar mais. Então eu escuto. Eu vou escutar como? Lavando louça, fazendo crochê, sentada lá fora, olhando as plantinhas, tomando um café lá fora com as plantinhas. Por quê? Além de eu renovar as minhas convicções através da minha própria fala, eu também posso ir além daquilo que eu já acredito, né? Parece que ficou claro que a estimada não gosta de celular, né? Gente, não é que eu faço de má vontade isso aqui, tá? Eu não gosto do aparelho. Eu estou com as minhas mãos livres. Eu não gosto desse negócio. Não gosto. Não gosto porque é que nem... Eu vou fazer uma analogia. A rede social, independente da rede social que você use, sabe o que acontece com o tempo? Você sente inconscientemente uma obrigação de ter que responder às pessoas. Você acaba monitorando curtidas, visualizações. Você começa a publicar absolutamente tudo o que você deveria viver intensamente, porque coisa ruim da própria vida, de si mesmo, ninguém publica nas redes sociais, né? Só aquela aparente vida feliz de propaganda de margarina, ou aqueles momentos alegres, felizes que deveriam ser vividos intensamente, mas a pessoa lembra do quê? Daquilo que não sai da mão dela. Tira uma fotinho,
para publicar na rede social. Eu perderia o tesão com isso, né? De quem é a prioridade aí? Entende? Esse treco aqui, ele tem o controle absoluto do indivíduo e da vida do indivíduo. A vida do indivíduo todinha. Desde a parte mais escancarada da própria vida até a mais íntima, tá tudo nesse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho consegue controlar a vida das pessoas, as atitudes delas, até como elas se vestem. E aí a pessoa fala, eu me dou prioridade, eu em primeiro lugar. Isso é fala de pessoas egoístas, individualistas, tá? Quem se dá prioridade não autoafirma isso, para começar. Quem se dá prioridade, nós vemos nas atitudes. Um exemplo. Gimada, quando ela sai, ela não leva o celular. Isso aqui funciona para mim igual telefone fixo. Porque quando eu saio, primeiro eu quero usufruir da caminhada. Eu adoro andar. Então, quando eu resolvo sair, eu quero caminhar e eu quero aproveitar a caminhada. Eu vou encontrar pessoas. Eu quero perguntar se está tudo bem, saber das novidades. Se alguém resolve falar comigo quando eu saio, vai ter que esperar. É que nem meu consulente, Alexandre, 11 e pouco da manhã, me mandou uma mensagem. Gimada respondeu não. Por quê? Porque ela estava na loja. Não vou responder porque eu não carrego o celular comigo. Tudo que eu vou fazer fora de casa, eu quero realmente saber o que eu estou fazendo, aonde eu estou indo, com quem eu estou. Eu não levo o celular. Tem que esperar eu voltar para casa, aí eu vou responder. Mas se fosse questão do trabalho, vamos supor que eu fosse CLT, né? Se fosse uma questão do trabalho, quando eu estiver no trabalho, eu respondo coisas do trabalho. Se eu estou na minha casa, eu não vou responder coisas do trabalho. Pronto. Eu não recebo quando eu estou trabalhando em casa, recebe? Bom. Aí eu resolvo fazer a minha refeição. A refeição é um momento sagrado. Você não está simplesmente enchendo o bucho do seu animal. Você está nutrindo ele. Então, quando você está se alimentando, você tem que prestar atenção. Como você está mastigando, do que tem no seu prato, ter a sensação de gratidão, porque você tem comida no teu prato. Se houver outras pessoas na mesa, o correto é comer na mesa, para de comer no sofá, na frente da televisão, tá? Se tiver outras pessoas na mesa, que a conversa seja sempre agradável, divertida. Na hora da refeição está permitido papo alto astral, up, engraçado, divertido e só. Falar de problema, de papo negativo, papo pessimista, discussão,
transforma a tua alimentação em envenenamento. Todos os nutrientes que a tua alimentação poderia te dar. Então, toca o celular durante a sua refeição. Como assim você vai interromper a sua alimentação para atender o celular? Eu estava tomando café da manhã hoje, eu só ouvi, né? Porque eu tomo café lá do outro lado na cozinha. O celular estava aqui nessa mesa, daqui não sai. Eu estava só ouvindo as notificações. Mas jamais eu ia levantar da mesa, interromper o meu café da manhã, gostosinho, só para ver quem estava falando comigo. Não. Por quê? Porque eu sou a prioridade. Não, eu não sou metida, eu não sou individualista, eu não sou egoísta. Mas eu estou me alimentando. Eu tenho o direito do tempo para me alimentar, de comer em paz. Eu não tenho que ficar respondendo mensagem no celular. Concordo? Eu nem fui criada desse jeito. Eu fui criada prestando atenção na hora da refeição. Na minha família, a refeição é um momento sagrado. Para nós, até papai tá na mesa junto. Aí você resolve tomar banho, tu leva o celular. Vai que alguém fala comigo, eu preciso responder. E fica com o dedinho na barra de rolagem, passa vídeo curto, e o tempo tá passando também. Eu já vi muitas vezes celular com início de corrosão, com umidade, porque a pessoa fica levando o aparelho para o banheiro na hora de tomar banho. Antes de ligar o chuveiro, dá uma sentadinha no sanitário e fica lá. Aí liga o chuveiro, tá o vapor e o aparelho lá. O vapor do ambiente não é bom para o aparelho. Desculpa. Desculpa. Aí a pessoa resolve tirar uma selfie íntima no chuveiro com aquele vapor todo. Respinga a água e fica mais próximo do vapor, né? O banho também é sagrado, você está se reenergizando. Você não está limpando apenas o seu pet, você está relaxando. Não, o foco está no celular. A prioridade não é o seu banho, o seu momento íntimo, é o celular. Aí eu vou dormir, apago todas as luzes, tá aquela luz toda do celular na minha cara. Aí eu publico: sem sono, não consigo dormir. Não vai conseguir. A tua glândula pineal deve ficar doidona, porque ela precisa receber informações dos olhos sobre a luminosidade do ambiente. Se tiver luz demais, a glândula, os olhos vão mandar informação de que é dia. Aí o que vai acontecer? Ela não vai produzir a melatonina que te ajuda a dormir.
ela vai produzir o outro hormônio, que esqueci o nome agora, que te dá todo aquele pique para você correr o dia inteiro. Quando você deita para dormir, você tem que ficar no escuro. Mas não. Até uns tempos atrás, se hoje em dia ainda não é assim, né? Ou tá com uma TV de 42 polegadas numa série, pega no sono dormindo com a TV ligada. Aí acorda do nada porque houve um tiroteio. Pó, 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 pó. Lá na série, a pessoa acorda assustada. Tá aquela luz toda daquela televisão enorme. Ai, eu perdi o sono. Como assim você se dá prioridade? Se dar prioridade é se cuidar. Você está se cuidando? O que você anda comendo? Como você está se alimentando? Como você está tomando seu banho? Um banho é algo tão renovador. Como é que você está deitando para dormir? O que você está absorvendo de informação, que você está pensando, que você está sentindo antes de deitar para dormir? Se pelo menos visse comédia, algo engraçado, para dar muita risada e pegar no sono rindo, isso para quem não tem problema para dormir. Tem gente que tem o sono dos justos. Aonde encosta, dorme, né? Haja luz, haja sol, não importa. A consciência assim plena. Não quer guerra com ninguém, não tem problema com ninguém. Encostou, dormiu. Você está se dando prioridade? Você percebe o quanto você estava enganado com o seu conceito de conhecer a si mesmo? Você achava que se conhecia, né? Por quê? Você está tão equivocado com o seu conceito de dar-se prioridade. Como você está cuidando do seu animal bípede, o seu pet querido, o seu veículo? Como você está cuidando dele? Eu acho engraçado isso. Eu lembro uma vez, eu e minha cunhada, a gente foi no shopping, porque ela viu um pet shop mais próximo de onde do apartamento dela. Aí ela quis levar a Jujuba para tomar banho lá. Foi engraçado. A Jujuba não foi com a cara do rapaz. A minha cunhada não gostou do modo que o rapaz pegou a Jujuba, ergueu e foi colocar no tanque para tomar banho. A Jujuba estava pedindo socorro com o olhar. Ela não queria tomar banho com aquele sujeito. Minha cunhada simplesmente entrou com tudo, pegou a Jujuba com as patas molhadas mesmo, levou embora de volta. Não, muito obrigada, eu não quero o seu serviço. A Jujuba, quando ela dá o passeio dela, né, ela tem um tipo de uma pochete na coleira dela, que é para colocar os saquinhos plásticos, porque ela dá os passeios dela, tem umas áreas com gramado assim, e se ela faz o número 2, sempre recolhido, não fica no meio da rua não, porque é feio, né?
O doguinho não pode fazer isso por si só, então quem faz? O dono. Aí ela corre um pouquinho, brinca um pouquinho no gramado e tal, depois volta para casa. Antes de entrar no apartamento, ela para em cima do capacho e já levanta uma patinha. Para quê? As patinhas dela são higienizadas, limpas, para ele entrar. Assim como nós deveríamos limpar os pés antes de entrar na nossa casa. Por quê? Porque a gente anda na rua onde tem tudo que é tipo de sujeira, bactéria, e leva essa sujeira para dentro de casa com o nosso sapato. Tá vendo por que não pode pôr o pé na mesinha de centro? Parece que nós cuidamos melhor dos nossos pets, melhor de nossas famílias do que de nós mesmos, né? É uma tendência, é um padrão isso. Uma dedicação até muitas vezes exagerada para os outros, mas e para nós? Nós nos cuidamos da mesma forma? Há uma igualdade aí? Prioridade. Não é deixar de fazer por ninguém, mas é ter consciência que para você fazer por alguém, primeiro você tem que estar bem, você tem que fazer por si. Porque se você não ficar bem, quem é que vai fazer por você? Na maioria das vezes, a pessoa que é muito. Qual é a palavra? Disposta a ajudar todo mundo, a cuidar de todo mundo, não é cuidada por ninguém. A sua atitude é compreendida como autossuficiente. Nossa, mesmo com a vida que ela tem, ó, ela ainda cuida da gente. Isso é compreendido como autossuficiência. E não, ninguém é autossuficiente. Lupita sonhou. Pois ele levou um justo, veja. Oh, nós dois. Ele levou um susto, mamãe. Ai, tá louco. Não fui eu, hein? Eu tô falando assim com a Lupita, porque eu sei que a consciência dela é mais ou menos de uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, né? Mas é assim que eu falo com meus filhos também. Eu não posso falar com carinho com a minha doguinha e com meus filhos eu ser uma bruta. Não. Muito menos quando eu vou falar comigo mesmo. Eu não posso viver minha vida só me cobrando e colocando defeitos em mim, não. Eu tenho que reconhecer meu lado bom, as minhas realizações, o meu esforço. Se não existe isso, ou se está olhando muito para fora, ou está se comparando com alguém lá fora, né? Não existe um relacionamento de você consigo mesmo. É a mesma coisa de um casal. Um deles é super simpático e prestativo para qualquer pessoa, mas dentro de casa parece o imperador sentado num trono e ele quer ser servido o tempo todo. Já vi muito isso na minha vida. Os personagens, né? O nosso relacionamento conosco mesmo é que nem um casal. O rei e a rainha, o imperador e a imperatriz.
precisa haver equilíbrio. Tá entendendo por quê? Para um ótimo relacionamento afetivo, romântico, a nível chamas gêmeas, é necessário ser inteiro. Sabe o que é ser inteiro? A energia yin e yang em perfeito equilíbrio, não permanente, mas em equilíbrio. O hemisfério direito e esquerdo em colaboração mútua. Se a tua relação com você não é capaz disso, se a tua relação com você não tá boa, por que que você acha que você vai conseguir se relacionar com outra pessoa? Não vai. Não vai. Metades não se tornam inteiros. Sabe por quê? Porque a tua vida ninguém pode viver, só você. Metade falta um pedaço. Se para um copo de suco eu preciso de uma laranja, metade não vai me servir. Eu só vou ter meio copo de suco, não é? Inteiros, gente. Inteiros são pessoas, não é simplesmente solitude. Pessoas que sabem quem são, que se conhecem perfeitamente. Eu não tenho obrigação nenhuma de conhecer ninguém à minha volta mais do que eu conheço a mim. Entende? Eu já falei tudo isso aqui, né? Ainda tem tem vídeo antigo que tem que ser trago, tema antigo que tem que ser trago de novo. Por quê? Porque quem chega agora não vai lá assistir. E não, Shimada não liga de fazer tudo de novo que ela já fez, contanto que vocês ouçam tudo. O que vocês têm que ouvir. Por quê? O teu amanhã depende de como você está vivendo o seu hoje. A tua próxima vida depende de como você está vivendo esta vida. Você quer ficar reencarnando até quando? Tem gente que tá tão cansada desse mundo do jeito que tá aí. Tanta violência, tanta injustiça. Ai, as pessoas estão tão insuportáveis, não sei o quê. Imagina que você vai reencarnar e pode estar pior do que está agora. Isso levando-se em conta que a memória desta vida, ela vai com você. É por isso que a memória fica no inconsciente. A função original do inconsciente é armazenar memórias. Por quê? As memórias acompanham a essência toda vez que reencarna. Só que o que é para trazer do banco de dados de memória é o conhecimento adquirido nas outras vidas. É isso que a Shimada quer dizer com lembrar. Eu tenho a impressão que faz 3 vídeos que eu tô cruzando todos os temas que eu já trouxe aqui, como se fosse aquele liga os pontos. Por algum motivo que eu não sei ainda. Ai, eu não falei nada com nada e passou de 1 hora. Então, assim, eu não sei se a mensagem da semana vai continuar,
podendo vir com tanta frequência que nem eu tava vindo, nem com a frequência que eu estou apta a vir. Tipo, eu poderia vir 2 vezes por dia, mas não. Continuará sendo com a ordem de papai. Domingo, papai não me deu mensagem nenhuma para trazer aqui para vocês. Me deu outra mensagem relacionada ao offline. Há novas playlists que vão surgir com outros temas que parece que é importante para os buscadores, tá? Eu vou ver, organizar isso direitinho, porque vem tudo de uma vez de vários lugares diferentes, né? Eu fico confusa. É que nem esse vídeo. Foi uma salada de temas num vídeo só. Vocês repararam? Faz de conta que é porque eu sou esquisita, tá bom? Ai, eu gosto tanto de vocês. Se eu pudesse, eu pegava no colo, cuidava. Tipo um pet mesmo. Eu queria cuidar de vocês que nem eu cuido dos meus consulentes aqui. As pessoas do meu off, mas não dá, né? Quem sabe um dia, talvez. Dependendo de como vai ser, eu vou falar isso só no final do vídeo, eu sou sacana, né? Dependendo das visualizações desse vídeo, eu vou ver quando que eu volto trazendo uma mensagem, tá bom? Então tá. Até o próximo vídeo, então. Beijos na alma.